Oi, eu sou Mônica fonoaudióloga, e eu tô vendo uma pesquisa no site autismo.org, falando sobre os sintomas do autismo entre meninas e meninos, né? Então, as crianças na idade escolar, essa pesquisa está mostrando, hoje em dia, né, os adolescentes, os adultos, eles tinham sintomas muito. Sempre foi falado de sintomas diferentes entre os homens e as mulheres, e por causa disso tinha muitas preocupações de ter uma distorção, né, dos indivíduos diagnosticados com TEA entre homens e mulheres, e realmente isso mostrou a falha do diagnóstico de mulheres. E hoje em dia muitas mulheres mais velhas, adultas, adolescentes, têm descoberto o TEA na sua vida, né? E agora, nesse site, está mostrando que um novo estudo que concluiu que não estão vendo tantas diferenças no início da vida entre os sexos, nesse diagnóstico entre meninos e meninas. Fizeram entre crianças de 2 e 5 anos de idade, eles fizeram uma pesquisa com um número bem grande de crianças com TEA, e olhando problemas de comportamento, habilidade de desenvolvimento e o desempenho dessas crianças e no diagnóstico e relatórios dos pais também. Então eles já não viram diferença significativa entre menina e menino. Então mudou, né? Agora não tá dando essa diferença que antes tinha. Ou, né, o que será que a gente não... É uma questão pra gente ter atenção aí, né? Porque sempre se acreditou muito que o TEA era um diagnóstico maior em meninos, e sempre, né, o padrão dele. Hoje o TEA já aumentou, o espectro, ele aumentou, mudou completamente. E então é uma coisa pra gente ter uma atenção em relação a essas, né, ter um olhar mais atento, não sei também, a sociedade, a forma que a gente, do tratamento entre homens e mulheres. Acho que são várias coisas para refletir, pensar. Aqui mostra que os homens tinham mais interesses, os sexo masculino, os meninos, mais interesses restritos e comportamentos repetitivos que os pais relataram. Isso foi mais do que as meninas, mas não era uma diferença clínica justificável muito grande também. Tava ainda, as meninas também tinham, então foi algo que sutil aí. Então concluíram que os meninos e as meninas em idade pré-escolar que apresentam risco de TEA foram mais semelhantes do que diferentes nos resultados avaliados. Esse é estudo recente deles, tá? Então não está dando tanta diferença. Aí tem o artigo, não tô com o artigo inteiro aqui, ele foi feito em 2021, e ele está avaliação das diferenças sexuais em crianças pré-escolares com e sem transtorno do espectro autismo matriculado na Escola de Desenvolvimento Inicial. Eles fizeram uma avaliação do desenvolvimento, então não já mudou. Talvez, fico pensando assim também, se por causa do espectro a gente observa outras coisas tanto para os meninos como para as meninas, e isso mudou o nosso olhar também, da gente conseguir entender melhor tanto para ambos. A sociedade, fico pensando um pouco nisso também, a forma de olhar a mulher, a menina desde criança, essa coisa, né? Porque isso aparecia muito, essa questão, né? As mulheres adultas descobrindo o TEA na sua vida e entendendo um monte de coisa hoje em dia, né? Por que eu sou assim? Por que né? E achando que era porque ela era mais tímida, ou porque ela era mais isolada, ou porque... E não,
né? Tinha o TEA na sua vida, mas uma questão social. Então são coisas pra gente ir refletindo. Mas isso não tem aparecido mais. Nesse estudo mostrou que foram mais semelhantes do que diferentes, os meninos e as meninas. Os riscos de TEA, tá? Então tá igualando, não é mais o TEA masculino. Isso a gente já vem escutando, já vem ouvindo, e eu achei interessante isso, assim, fico refletindo um pouco aqui algumas questões e eu acho que eu tenho percebido algumas coisas, quando acho que ainda temos muito que trabalhar com a sociedade. Eu fico feliz de ver algumas pessoas falar, tudo é TEA hoje em dia. Eu acho que não podemos banalizar o TEA, mas a importância desse olhar e da aceitação e de saber reconhecer e olhar e aceitar é muito importante, principalmente na primeira infância, que é a idade ouro, é a janela de oportunidade, onde o investimento feito nessa idade, o reconhecimento, vai refletir para toda a vida, toda a jornada da criança. É uma criança diferencial, uma criança assim, que recebe um investimento na primeira infância. Mas não banalizando, mas também não superestimando, como aconteceu com as meninas. E agora, para a gente refletir um pouco sobre ter essa atenção, o nosso olhar como profissionais, né? Nós profissionais precisamos ter uma sensibilidade desse espectro do grau mais até, né, observar e ter um olho mais atento, e os familiares também. Compartilhando aí com vocês. Tchau, tchau. Qualquer dúvida ou sugestão, puder dar um toque legal.